Todo o livro do profeta Joel chamado profeta menor. Mas a introdução é no capítulo 2, versículo 1. Se você encontrou, diga amém, Jesus. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta no Rio de Janeiro, tocai a trombeta no Brasil, tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Oremos. Pai, fala conosco nessa noite. Usa, Pai, a nossa transmissão pela internet, no aplicativo. Usa, Senhor, essa palavra para cada um que está aqui na igreja, na Mavec, presencial, aqui em Vila Isabel, Zona Norte, Rio de Janeiro, Brasil, e alcança pessoas em lugares, em outras nações, e que essa palavra seja um som de trombeta sendo tocado nessa noite, para que haja um despertamento, um despertamento, um despertamento. Que eu diminua, que tu cresça, e que o Senhor fale em nome de Jesus. Quem crê, concorda e recebe, diz amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Mais forte, esse ensaio ficou bom. Agora vamos para a Vera. Aleluia. O tema da mensagem é o título: tocai a trombeta em Sião. Livro do profeta Joel. Vamos contextualizar algumas coisinhas aqui. Joel significa Jeová é Deus, Yahvé é Deus, o Senhor é Deus. Pastora Dani sempre diz que muitas vezes a vida do profeta é a própria mensagem. Alô? O nome de Joel já é a própria mensagem. O Senhor é Deus, só há um. E Joel, ele profetizou num tempo onde houve uma invasão de gafanhotos. E essa invasão, se você ler o versículo 4, fala aqui de 4 tipos de gafanhotos, de 9 no total que a gente encontra na Bíblia. Mas Joel profetiza num tempo de uma invasão de gafanhotos. E essa invasão havia trazido muitos problemas, essa praga, quem está entendendo? Alô? Havia trazido muitos problemas para Judá. Havia devastado Judá. E Joel, então, enquanto ele refletia sobre essa calamidade, essa situação em Judá, enquanto ele pensava nisso, veio a palavra, veio a revelação, veio a direção de Deus. Ou seja, Joel conseguiu visualizar através de uma atitude, ou melhor, de um acontecimento natural, alô? Que aquilo refletia uma realidade espiritual, que uma invasão de gafanhotos, na verdade, refletia uma invasão de um exército inimigo, dos inimigos de Judá. E aquela realidade física mostrava, descrevia, refletia numa só linguagem. A realidade e o futuro profético do povo do Senhor. Se na época, no tempo de Joel, houvessem jornais, sites de notícias, CNN, G1 e etc., talvez as notícias fossem essas, ó. Gafanhotos invadem a terra. Nação enfrenta grave crise econômica em razão da praga. Fim da seca ainda parece estar longe. Alô? Segunda onda de gafanhotos invade Judá. Alô?
Se tivesse jornal, mídia, na época, com certeza, essas seriam algumas das manchetes. Mas Joel profetiza: Jeová é Deus. Jeová é Deus. E o profeta Joel exorta o povo ao arrependimento. E ele traz uma palavra de exortação ao arrependimento. Ele traz uma palavra para o povo se consertar. Mas ele também traz uma palavra de esperança. Alô? Você está entendendo no profético? E o exército inimigo que vinha do norte, capítulo 2, que os inimigos vinham do norte, o Senhor diz que ia removê-los para longe de vós, diz o Senhor. E aí começa a palavra profética de Joel. Nós lemos a introdução no capítulo 2, mas a partir do capítulo 1, ele começa a falar dos gafanhotos, desses gafanhotos, os 4, o cortador, migrador, devorador, destruidor. Alô? Ó, cortador, migrador. Você está pegando aí ou eu preciso berrar para você entender no profético aqui? Devorador, é porque eu não posso usar a palavra. Destruidor. Querido, essa mensagem de Joel é muito atual. E a profecia de Joel, ela é muito atual. Quem está aí? Quero ler mais alguns textos aqui com você. No capítulo 1 agora. Versículo 6. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são como dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, e os meus sarmentos se fizeram brancos. Agora olha só, o versículo 11 até o 13. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada. Olha aqui, ó, crise econômica. Porque pereceu a messe do campo, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens, e já não há alegria entre os filhos dos homens. O aumento da depressão nesse ano de 2020, o aumento de pessoas entristecidas, abatidas nesse ano que está findando, crise econômica, quase 15 milhões de desempregados no Brasil. E aí, Joel começa a trazer a realidade. Só que a realidade natural era um reflexo do espiritual. O que está acontecendo aí fora, naturalmente é um reflexo do espiritual. Porque o mundo natural é regido pelo mundo espiritual. Quando acontece uma catástrofe na terra, não é porque Deus é o culpado, não é o homem que se afastou de Deus. Mas aí Joel traz uma palavra no versículo 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Trivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite, olha as vigílias, vestidos de panos de saco.
porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Sabe o que o Jó está dizendo? A solução da crise está em Deus. Então precisa ter humilhação e arrependimento. Pano de saco fala de humilhação, de tirar o orgulho, de se humilhar na presença. Lamentai, sacerdotes. Às vezes parece que o povo de Deus está vendo esse ano passar desse jeito e que está tudo do mesmo jeito. Ah, é assim mesmo, daqui a pouco passa. Isso é um alerta. Os gafanhotos vieram na profecia de Joel, porque o povo estava entorpecido, adormecido. Largaram Deus de lado. Quem está aí? Então precisa haver arrependimento, quebrantamento. E olha que Joel fala dos sacerdotes e dos ministros do altar. Começa na igreja. Começa na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que às vezes tem que... Pastor não é dono de ovelha, como pai não é dono de filho. Pastor ensina, pai ensina, mas quem caminha é o filho, quem caminha é a ovelha. Tem pastor que age como se fosse dono da ovelha. Se o filho tivesse que ficar ali travado a vida inteira. Não é assim. Deus não é assim. E Ele é o nosso maior exemplo. Então, o povo precisa assumir individualmente a sua responsabilidade. Cada um. A começar do sacerdote, e todos nós somos sacerdotes. Tá? Antes de você pensar, então se vira aí, pastor. Mas também os ministros do altar. Aí sim. Quem tem a responsabilidade do altar. E aí Joel começa a fala do jejum. E ele começa a dizer que o dia do Senhor está perto. Se Joel dizia sobre isso, e essa palavra de Joel também é uma palavra escatológica. Alô? Ainda mais agora. E aí no texto que introduzimos a palavra, tocai a trombeta. A trombeta era tocada quando havia uma necessidade de convocação. Convocação para a guerra, convocação para uma notícia, convocação para algo que precisava ser feito de uma forma solene e pública, para que houvesse um despertamento. Tocai a trombeta em Sião, a cidade do Senhor, o monte do Senhor. Tocai a trombeta, convoquem as pessoas, acordem. Ainda tem gente que está dormindo. Como meu pai fala, o profeta apóstolo Eric, tem que haver um despertamento. Tem que ter um despertamento. Você não pode querer voltar a ser como era antes. Você tem que avançar. E ele começa a falar, Ele fala dos anciãos, cidadãos em geral. Ele chama ao despertamento e ao choro. Despertai e chorai. Despertai e chorai. Se não tiver um despertamento e choro, não é um choro das circunstâncias, da situação, é um choro pela realidade espiritual, individual e coletiva. Despertai e chorai. Aos lavradores, despertai e lamentai. Como tem gente esse ano lamentando a perda de lavouras, não é verdade? Aos sacerdotes, convoquem um jejum.
E aí depois ele diz o capítulo 2, toque a trombeta. A trombeta fala de um som, e que não é um som natural. Se o teu espírito não escutar, não adianta o teu ouvido natural escutar. Essa trombeta não é a trombeta que você escuta com os teus ouvidos naturais, tem que ser dentro. O teu espírito tem que despertar. O espírito tem que despertar. O espírito da igreja tem que despertar. O despertamento tem que ser aqui dentro. Senão, é só mais um som de trombeta, só mais um profeta falando, é só mais uma trombeta tocando. Alô? E o capítulo 2 é um capítulo que ele fala de despertamento o tempo inteiro. Até o versículo 11, ele fala de som, de voz, de valentes, levantem a voz. Depois do versículo 12 em diante, aí ele já traz uma palavra de misericórdia. Meu Deus, é isso que é lindo no Pai. Deus fala, olha, a situação é essa, vocês fizeram isso, está tudo errado, vocês têm que se arrepender, vocês têm que chorar, têm que lamentar. Sacerdotes, meu povo sacerdotal, olha, vocês têm que jejuar. Ministro do altar, ministros que estão no altar, levem o povo ao arrependimento, ao conserto, e gritem, e toquem a trombeta, e aumentem a sua voz. E aí no 12 começa a falar da misericórdia. Se não fossem as misericórdias do Senhor. Quando fala de tocar a trombeta, numa guerra natural, uma guerra de verdade, o povo usava as trombetas para convocar, para anunciar algo. Quando nós falamos de atalaias, sentinelas que tocam a trombeta, numa guerra espiritual, porque é o que estamos vendo, é uma guerra espiritual. Não pense que é natural. Não pense que é natural. Não pense que do nada o tal animal noturno disseminou o que está por aí e pronto, natural. Alguém perdeu lá o animal noturno, ele saiu voando. Não pense que é natural, não é. E o tocar a trombeta é para que os sentinelas e os atalaias alertem o povo. Você sabe, eu tenho andado há umas semanas muito incomodado. Vou abrir meu coração. Eu tenho andado muito incomodado com o que eu tenho visto, com a falta de despertamento, com a falta de fervor, com a falta de desejo pelas coisas de Deus. Parece que depois que está liberado, todo mundo saiu correndo para arrumar as suas casas e suas coisas. Não, agora Deus espera um pouco. Depois, se der, eu volto. Eu tenho andado muito incomodado com o que eu tenho visto. Estou falando só em âmbito local, não. Geral. Geral. Povo, sacerdotes do altar, ministros do altar, geral. Começar de mim, tá, gente? A gente tem que ir mais profundo. A gente precisa ir além. Não dá para continuar sendo crente, só crente domingueiro. Não dá. Estava lendo uma notícia de uma menina aqui na Colômbia, do lado. 3 horas de voo, estou lá. Que o pai dela, pastor, estava pregando a palavra dentro de casa. E a polícia lá, o pessoal lá da Colômbia, os assassinos entraram e mataram o pai dela na frente dela. Da família, está um testemunho Portas Abertas, eu compartilhei. E mataram porque ele estava pregando a palavra. E a gente está aqui como está tudo bem. Tá os gafanhotos por aí, a gente já tá bom, fecha a porta aí, não deixa ele entrar. Tem que tocar a trombeta.
Tem que tocar trombeta para convocar para a guerra, anunciar a guerra, para convocar um jejum. E as armas contra esse invasor inimigo eram arrependimento e a oração, porque quem lutaria por eles é o Senhor. Escute, você pode fazer, mas a tua arma é o arrependimento e a oração, e aí o Senhor é quem vai lutar por você. Ele diz: rasgai o vosso coração. Versículo 17 do capítulo 2, o profeta Joel, ele dá uma oração para que fosse usada. Olha aqui: chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem, 2 pontos, poupa o teu povo, ó Senhor, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Aí o profeta Joel ensina uma oração, como eles deveriam agir. E aqui fala dos privilégios que Israel tinha por ter aliança com Deus. Ei, alô, deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem esse privilégio de ter essa aliança com Deus. Você entende? Versículo 13, volta um pouquinho. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque muitas vezes era costume do povo de Deus, do judeu, rasgar as vestes quando ele vê algo que ele julga pecado, que tem que haver um tempo de humilhação, rasgar as vestes publicamente. E Deus está dizendo: olha, rasga o coração e não as vestes, porque não adianta só do lado de fora, tem que ser dentro. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. É tempo de chamar o arrependimento e a conversão verdadeira. Até aqueles que estão dentro da igreja ou que não estão, estão fora. O Senhor te chama, se converta, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o dia do Senhor está próximo. Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade e em bondade. Aleluia. Tremendo. Aí ele diz de novo no 15: trocai a trombeta em Sião, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Sabe o que é assembleia solene? Congregar. Vamos todos juntos buscar ao Senhor. Congregar, tá junto. Parece que às vezes as pessoas estão deixando de lado a importância de ir à casa de Deus, de ir à igreja. Live é bom, é estratégia, mas não é igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Então quando Deus chama congregar em uma assembleia solene, é que Ele quer nos juntar, para que ali publicamente, uma só voz e unidade, clame, se arrependa, chore, busque, seja aqui presencialmente, aqueles que estão conosco em casa, faça isso. Congregai o povo, santificai a congregação, juntem os anciãos, versículo 16, reúne os filhinhos e os que mamam, todos, dos vovôs aos bebês. Tem vovô aí? Aleluia. E os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Está falando aqui, usando a figura do noivo e da noiva: olha, vocês estão cuidando das coisas de vocês, mas sai daí agora, dá um tempo aí e vem aqui, porque é hora de estarmos aqui, ó, orando juntos, guerreando. Não é tempo nem de tirar férias. Eu ia tirar uma semana de folga. O Espírito Santo me incomodou e falou: não. Uma semana, agora em dezembro. Falou: não, dezembro não é tempo de férias, nem de folga.
Estava vendo já tudo, falei, não, uma semana, estou cansado, Daniel, vamos tirar uma semana, vamos tirar uma semana, Espírito Santo, não vai. Pastor, você pode, eu sei, mas no tempo certo. Se Deus falou agora não, é porque agora não. Alô? A gente tem que estar muito atento à voz de Deus, às coisas que Deus fala. Não é tempo de ficar inerte ao que está acontecendo. Depois Joel começa a falar. Ainda tem um tempinho aqui bom. Na sequência do capítulo 2 ainda, ele começa a falar das misericórdias do Senhor. Aleluia. Olha só que coisa linda. A partir do versículo 21. Não temas, ó terra. Vou tentar de novo. Não temas, ó terra. Não temas, querido. Não tenha medo. Regozijai-vos, ou regozijai-te. E alegra-te, porque o Senhor Deus faz grandes coisas. É isso que a gente precisa entender. Deus faz grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Xarabacandarabás. Ele faz. 22, não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, voltarão a ficar verdes. Porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Olha o 23, recebe no teu espírito aqui, ó. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Você e eu somos filhos de Sião, querido. Alegrai-vos, filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, que toda tristeza, depressão saia, todo medo saia em nome de Jesus. Porque Ele vos dará a justa medida, a chuva, fará descer como outrora. Olha o que Deus está dizendo, olha, como antes a chuva já desceu, como antes você já recebeu a chuva que abençoa a tua vida, a chuva de bênção, como outrora Ele fará descer a chuva temporã e a serôdia. E as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Olha que coisa linda, trigo, vinho e óleo. Repete comigo aí com voz de profeta. Trigo, vinho e óleo. Mais uma, trigo, vinho, óleo. Agora com força, trigo, vinho e óleo. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Carabachei. Trigo, pão, vinho, sangue. Trigo, corpo, vinho, sangue, videira, óleo, unção, presença, Espírito Santo. Olha que coisa linda que o profeta Joel está dizendo aqui, para às vezes passa desapercebido o versículo. Trigo, vinho e óleo. Aleluia! Aleluia! Já está falando aqui de Jesus. Trigo, vinho e óleo. Uau! Shekaramanai. De novo, trigo, vinho e óleo. O pão, o corpo, Jesus, a comunhão, o vinho, o sangue, o fruto da videira, o óleo, o Espírito Santo, a unção que quebra todo jugo. E antes ele fala da chuva temporã e a chuva serôdia. Dois tipos de chuva. Dois tipos de chuva. Uma delas que preparava a terra para o cultivo, e a outra que dava para as plantas a força para produzir os seus frutos e amadurecer com o sol que vinha no verão, para que a colheita pudesse ser recolhida, colhida em
abundância. Ele está dizendo: eu vou mandar chuva de novo. E essa é a chuva que fala da bênção. A chuva que rega a terra, para que tenha o trigo, o vinho e o óleo que vem da oliveira. Já percebeu? Você pegou? Trigo, vinho e óleo. Xarabassuri candarabaxi. Aí ele continua. 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo que foi destruído, pelo cortador. Tá pegando? (26) Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Alô? E o meu povo jamais será envergonhado. Essa palavra de restituição é para quem tem aliança. É para quem tem aliança. Aliança de verdade. Aliança plena. Alô? Não é união estável, é casamento. Não é morar junto, é casamento. Aliança que te dá direitos, mas também deveres. Restituição. Trigo, vinho e óleo. 28. Aí começa um negócio tremendo aqui, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso a gente já tem visto. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Aí começa de uma forma mais profunda, uma palavra escatológica aqui do profeta Joel. E quando ele diz que vai derramar o Espírito sobre toda carne, nesse contexto, nessa palavra, o cumprimento vem no livro de Atos. Quando Deus derrama o seu Espírito no dia de Pentecostes e começa a derramar do seu Espírito sobre aqueles que estão na sua presença e encher com o Espírito Santo. Sabe quando os últimos dias começaram? Precisa abrir não, Hebreus 1:2. Os últimos dias começaram quando começou o ministério de Cristo na terra. E já tem 2000 e pouquinhos anos. E se encerrarão no grande, e aqui o texto de Joel diz, e terrível dia do Senhor. Terrível para quem não estiver debaixo da aliança, para quem não estiver na presença. Um período de julgamento,
o período da grande tribulação. Uau! Tudo o que está acontecendo no mundo já está escrito. Se você ler os evangelhos, Lucas, você vai ver. E aí em capítulo 2 de Atos veio derramado o Espírito Santo. Óleo. Vou tentar de novo, Mateus. De repente tu sobe o som aí, dá uma subir para ver se a pessoa vai pegar. Óleo. Porque o Pai já tinha enviado o trigo e o vinho novo. Velho não serve. Vinho novo. Alô? Faltava o óleo. E aí em Atos capítulo 2 vem, pá! A glória, a presença, inunda aqueles 120 na casa de Marcos, e eles são cheios do Espírito Santo, e logo depois Pedro sai pregando, e eles saem pregando, e 3.000 são batizados, porque isso que é avivamento, é arrependimento, é mudança. Chacarabarai, recarabachandarai. Nem sei mais onde eu falo. Você viu que Joel está dizendo aqui, ó, Deus vai mostrar, ó, prodígio no céu. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deixa eu dizer uma coisa para você. E agora é profético e é forte. Acabou o tempo de brincar. Acabou o tempo de brincar. Escuta, quem está me ouvindo no app, quem está me vendo, vai ver outra hora. Acabou o tempo de brincar. Deus tem tudo isso para nos abençoar. Deus tem restituição para nos dar. Antes do dia do Senhor, no tempo que ainda vamos caminhar nessa terra, Deus tem bênção, Deus tem abundância. Deus tem tudo isso para nos abençoar. Só que isso não pode ser o nosso principal. O nosso alvo principal. O nosso alvo principal tem que ser Ele. Aleluia. Capítulo 3, versículo 9. Aí Deus começa a falar sobre as nações, os inimigos de Israel. Olha o 9. Proclamai isso entre as nações e apregoai uma guerra santa. Espiritual, ok? E suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Meu Deus! Não tem como, eu leio isso, eu lembro do apóstolo Paulo. Eu leio isso, eu lembro da igreja primitiva guerreando nas nações, nas cidades. Que Deus está dizendo assim, ó, proclamai nas nações, apregoai uma guerra santa. Nossa guerra não é natural, a gente não guerreia no natural, é no espiritual. Subam-se os homens de guerra, querido. É hora de, e quando diz homens, é geral, homens e mulheres. Alô? Não é alunos, como é que é? Sei lá. É um processo, né? Isso é guerra espiritual. Venham homens, mulheres de guerra. Olha o versículo 10. Forjai espadas das vossas relhas do arado. Forjai espadas. Sabe o que está dizendo assim? Preparem espadas. Afiem as espadas. Vocês têm que forjar as espadas. Uau! Espiritual. Estou falando espiritualmente. Lanças das vossas podadeiras. Ó, então o que for, aquilo que era para usar para podar, você vai transformar em lança. Sabe o que Deus está dizendo? Nos últimos tempos você tem que guerrear pela tua família, pela tua cidade, pelas nações, guerrear pelo Senhor espiritualmente com aquilo que Deus te deu. Ah, mas se eu tivesse uma igreja maior, mas se eu pregasse mais alto, mas...
O que você tem? Uma podadeira, transforma em lança. O que você tem? Um violão, transforma numa banda inteira. Alô? E digo fraco, olha o final do versículo 10. E digo fraco, eu sou forte. Levanta a mão. Repete comigo. E digo fraco, eu sou forte. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é forte. Porque Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Você pode exaltar a esse Deus. Nós somos fortes porque Ele é forte. Para o mundo pode parecer que somos fracos, mas nós somos fortes. Sabe o que eu gosto de Joel? Ele não é só o profeta que mostra o caos. Porque tem profeta que só quer falar do caos, mas não mostra a solução. Não mostra o caminho. Não mostra o que Deus faz, o que Deus pode fazer e o que Deus está querendo fazer. Joel não, ele não nega a realidade. Ele tem uma revelação do natural no espírito. Ele entrega, ele fala, ele chama ao arrependimento, ele exorta, ele é duro. Mas ele depois começa a falar, mas quem tem aliança tem restituição. E quando vier o dia do Senhor, e o Espírito vai ser derramado. E depois que o Espírito for derramado, vai profetizar. Quem está tendo muito sonho aí? Ih, já envelheceu então. Quem sonha muito está velhinho. Eu estou pintando, cara. Para ficar branco, para ficar mais... Mas você sabe o cabelo branco, para quem tem aí, a Bíblia diz que o cabelo branco é a glória do homem. Os cães é um termo que é usado no livro, foi em Salmos, isso, em Salmos, fala que a glória, eu estou cheio de glória aqui. Aleluia! E Joel, ele faz isso, e ele mostra o que Deus quer fazer. Fala do derramar, profetiza a profecia que se cumpre em Atos. Já estou terminando. E aí continua, ele diz o fraco, eu sou forte. Sabe o que Deus está querendo dizer? Nós, diante de tudo o que está acontecendo, nos sentimos fracos e limitados, sim ou não? Inimigo invisível, guerra invisível, a gente não vê. Nos sentimos enfraquecidos, muitas vezes até sem vontade de fazer coisas que eram tão antinaturais ou normais para nós fazermos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa força não é natural ou circunstancial. Essa força é sobrenatural. Essa força é espiritual. É uma força para romper, é uma força apostólica, profética. É o óleo. É a unção. E tem que comer desse pão e beber desse vinho. Versículo 11: apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, fazer descer os teus valentes. Versículo 11, vamos trazer para o profético agora. Olha o que Deus está falando através do profeta Joel. Apressai-vos, querido. Deus tem pressa em nos usar. Deus tem pressa em nos levantar como atalaias, sentinelas que tocam a trombeta, que anunciam, que pregam, que oram, que jejuam, que evangelizam, que ministram. Deus tem pressa. Ele está dizendo para você: apressai-vos. Se apresse em mudar, se apresse em se lançar, em mergulhar na presença. Não espera amanhã, é agora, é hoje, é now. A hora. Se nós soubéssemos como Deus tem pressa em nos usar, se nós soubéssemos como Deus tem pressa em derramar sobre nós mais porções do poder, da presença, da glória e do Espírito dele,
para que nós façamos o que Ele quer que seja feito nessa terra, em nós e através de nós, para essa geração. Querido, se a gente soubesse, nós não íamos perder mais tempo com aquilo que não permanecerá. A gente não ia perder mais tempo se aborrecendo por pouca coisa, esquentando a cabeça com qualquer coisa. A gente não ia perder tempo e gastar nossas energias naquilo que não vai permanecer para a eternidade. Alô? Deus tem pressa em te usar. Deus tem pressa em te fortalecer, tirar talvez do que você está. Você, mas não é para mim, pastor, eu sou fraco. Digo fraco, eu sou forte. Lançai, versículo 13. Versículo 12. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, vale de Josafá ou vale do Amagedon, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vale de Josafá, aquela planície do Amagedon. 4 anos atrás eu tive o privilégio de ver aquele lugar, onde é o vale da decisão. O vale de Josafá, onde guerras eram travadas, e onde vai ser a batalha final, onde o Senhor vai estabelecer o seu reino e desfazer e destruir por completo o anticristo. E eu vi aquele vale e falei, meu Deus, vai ser aqui. E Joel está dizendo, vai ser aqui. Tem gente que não acredita. Tem muita coisa que aconteceu que tem gente que nunca acreditou que fosse acontecer. Alô, quem está aí? Versículo 16. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Aqui num contexto escatológico, vamos fazer os dois paralelos. Primeiro paralelo, numa aplicação para o que estamos vivendo hoje, para hoje. Querido, quando nós estamos no vale da decisão, quando nós estamos num caminho que precisamos tomar decisões, a nossa decisão deve ser pautada, direcionada sempre por Ele e para Ele. Porque ainda que pareça difícil, é lá que nós estamos cobertos, guardados, protegidos. No outro paralelo, o paralelo escatológico, sabe o que está dizendo? O mundo do jeito que é vai acabar. Sabe filme de fim do mundo? A maioria não condiz com a realidade. Mas do jeito que é, não vai mais ser. E todo o processo da nossa caminhada nessa terra vai nos preparar para o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja e depois, nesse momento, do vale da decisão. Então, aquilo que a gente planta hoje, a gente colhe na eternidade. Seja bom ou ruim. Se você ainda não entregou a vida a Jesus, entrega. Se você se desviou, volta. Porque é nele que você tem segurança, é nele que você tem paz, é nele que você tem a eternidade. Aleluia. Aleluia. Então a gente, para encerrar, a profecia de Joel, nós vemos aqui que começa com um cenário caótico. Ele traz um entendimento de um cenário de crise. Lembra das notícias do jornal? Gafanhotos, mas termina com um triunfo.
com a restauração, com a vitória, com a restituição do povo de Deus e o reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. A palavra de Deus diz em Mateus 19, 28, o Senhor Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, no reino vindouro, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar, governar as 12 tribos de Israel. E Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia. Tudo o que está acontecendo, Deus não foi pego de surpresa. Ele inclusive avisou. Então vamos continuar sem reclamar, sem murmurar, sem nos afastarmos da presença. Vamos priorizar o Senhor. Vamos tocar a trombeta. Se você precisava ouvir a trombeta está tocando. Ouça no teu espírito. E como Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, capítulo 6, em especial no versículo 10, que venha o reino, que venha o teu reino em nós, onde nós estivermos, que a gente caminhe e leve o reino de Deus em cada lugar. O reino permanente, eterno do Senhor, no futuro, futuramente, e que possamos fazer parte do reino de Deus, como temos feito, e viver como o apóstolo profeta Eric, meu pai fala, todo o desenho, tudo que Deus desenhou para nós, tudo que Deus quer fazer conosco. Louvado seja o Senhor. E nós vamos orar. O Senhor brama de Sião. O Senhor está querendo levantar os seus atalaias, o seu povo profético, esse povo que vai nessa unção que foi prometida, profetizada por Joel. Vamos orar, fique de pé. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos agora, por favor. Comece a falar com o Senhor, querido. Comece a ser tocado pelo Espírito Santo mais ainda agora. Comece a deixar o Espírito Santo agora. Se você ainda não entendeu tudo, te dá um entendimento de tudo aquilo que Ele queria falar e fazer nessa noite. É tempo de tocar a trombeta em Sião, é tempo de despertamento, é tempo do povo realmente se converter dos seus maus caminhos, a começar de nós, sacerdotes, ministros do altar. É tempo de cada um se posicionar como nunca antes. É tempo de se consertar, é tempo de se arrepender, é tempo de mudar verdadeiramente. E aquilo que não está conseguindo, peça que o Espírito Santo ele vai te ajudar. Shakarabassuri andarabashei. Sim, Deus, faz acontecer algo, faça acontecer. Não queremos ficar parados, não queremos, Senhor, terminar com toda essa situação que está aí da mesma maneira, mas queremos avançar na Tua presença. Pai, muda os tipos de prioridade, muda as prioridades no meio do Teu povo, muda as prioridades, mas meu Deus, tem que ser de dentro para fora. Então vai dentro, toca lá dentro, entra no Espírito agora, lá no profundo de cada um, aonde a minha voz chega, toca com o Teu Espírito Santo, toca com o Teu Espírito Santo,
E aí vem a restauração. E aí vem a restituição. Quando tem arrependimento, pano de saco, jejum. Meu Deus! Xaracarabaxê carabanás. Racarabaxanda racarabaxê. Xacarabassore candarabaxê. Enche esse ambiente, enche esse lugar. E esse lugar é a tua vida. É a tua vida. te damos liberdade, que caia o teu espírito. Tocai, tocai, tocai a trombeta em Sião. Tocai. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem sim, Deus. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito. Vem sim, Deus. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. E Deus quer que seja agora. Apressa-te, Ele diz. Apressa-te a transformar a tua prioridade. Apressa-te a buscar. Apressa-te a orar, a clamar, a se arrepender. Apressa-te, querido. Muda a tua prioridade. Em nome de Jesus. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer O que nenhum homem fez, vem fazer. o que a história Sim, Deus. nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva o teu povo, Senhor. Aviva-nos, Restaura. aviva-nos, vem fazer. Nós nos arrependemos, o que Senhor. nenhum fez, vem fazer. Nós te clamamos por A misericórdia. história nunca viu, vem cumprir Tem misericórdia. o descrito em Joel. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Perdoa-nos por tirarmos o Senhor do primeiro lugar da nossa prioridade. Tem misericórdia. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora, Te clamamos. A terra chama, chama, chama. Oh, meu Deus. Mais uma vez queremos ver. Meu Deus, precisamos. Como veio lá em Pentecostes, precisamos de mais. De um novo derramar de glória, de óleo, de unção. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Levante as suas mãos agora. Senhor, nós te pedimos perdão quando a nossa busca é fria, é pela necessidade
é pelo que o Senhor pode fazer e não por quem o Senhor é. Nós te pedimos perdão quando nós deixamos as coisas desse mundo nos afastarem de Ti. Nós te pedimos perdão, Senhor, e te clamamos nessa noite: cessa toda a praga, cessa tudo aquilo que consumiu, que trouxe destruição, que cortou projetos de pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Que o espírito do Teu povo seja desperto, que haja um despertamento verdadeiro. Pai, que pessoas que precisam de uma mudança plena sejam despertas a mudar plenamente, meu Deus. Que o Teu Espírito convença. Que não seja só mais uma mensagem, mas que seja um despertar no nosso espírito. Porque o Senhor tem pressa. Feche os teus olhos. Tem alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus, ou em casa, ou ouvindo? Se está aqui, ou que está desviado, ou quer voltar para Jesus, quer entregar a vida ao Senhor hoje, levante a mão. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como seu Senhor, como seu Salvador? Levanta a mão direita. Se temos alguém aqui hoje. Ou se você está na sua casa e você ainda não fez uma oração de entrega, se você está me ouvindo, você ore falando: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te reconheço como meu Senhor e Salvador, porque só o Senhor é Deus. E eu me entrego por completo nas Tuas mãos. Te recebo como o meu Senhor e Salvador da minha vida. Me ajuda, faça essa oração, me ajuda, Senhor, a caminhar na Tua presença. Pai, que haja um despertamento, que se levante uma unção profética nova, no meio do Teu povo, da Tua igreja. Uma unção profética que vai falar, e que vai pregar, e que vai encher as terras, os lugares da Tua voz, do Teu som, que vai tocar a trombeta, que não se calará. Que seja hoje, que seja agora. Vem, receba o Espírito Santo. Levante as suas mãos aqui em casa. Levante o Espírito Santo. Receba. Eu declaro: vem mais do Espírito sobre a tua vida. Seja renovado, renovada, batizada a partir de hoje para uma nova unção, um novo nível. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama o Teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama, a terra clamar. A terra chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clamar. A terra chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Senhor, nós Te agradecemos por essa noite. Dá-nos uma semana de surpresas boas. Dá-nos uma semana de revelações, de unção, dá sonhos proféticos, dá visão, entrega palavras proféticas, profecias. Eu quero também profetizar restituição, restauração, novas coisas de Deus vindo. Aquilo que o céu, que Deus preparou para você, venha mais uma porção nesses dias.
e que toda ação do inimigo, retaliação seja anulada, proibida em nome de Jesus. Meu Deus, estamos no jejum de primícias até amanhã, meia-noite. Temos culto quarta, temos culto quinta de tarde. Meu Pai, prepara essa semana. Temos a escola de profetas na terça. Pai, que cada dia venha mais. Encerramos o culto, mas continuamos caminhando na Tua presença, cheios, que a Tua graça, o Teu amor e a comunhão com o Teu Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Que todos que creem, concordam e recebem, digam amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom.